Uma quadrilha roubou uma empresa de transporte de valores na madrugada de hoje em Santos, no Macuco. 3 pessoas morreram, 2 policiais e um morador de rua. O valor levado pelos criminosos não foi divulgado. Era madrugada quando moradores foram acordados com barulhos de explosões e tiros. O cenário de guerra aconteceu no bairro do Macuco, em Santos, depois de um roubo a esta empresa de segurança patrimonial na rua Silva Jardim. A ação começou por volta das 4 horas da manhã. Os criminosos usaram este caminhão para arrombar o portão. Fotos tiradas dentro do local mostram buracos nas paredes. O objetivo era chegar aos cofres de dinheiro. A força da detonação dos explosivos destruiu até parte das casas vizinhas. Vidraças, telhas e portas foram atingidas. A minha janela na hora abriu. Estourou, abriu a janela, aí eu corri para fechar. Quando eu corri, eu via falas na rua. Aí eu encostei a janela, mas já não dava mais para fechar porque tinha muito vidro. Nisso eu desci a minha escada, quando eu desci a minha porta também estourou, abriu. Aí eu entrei em desespero. Foi assim uma coisa ensurdecedora, parecia que você estava dentro de um campo de batalha, guerra, nunca vi isso na minha vida. Nem filme nunca vi assim, os vidros foi atingido, a minha loja é pegada, né? O gesso da loja quebrou. E depois que a gente vai ver os vídeos, já fui catar, já fui arrumar alguma coisa, depois que a gente vai ver as avarias. Hoje de manhã, o trecho em frente à empresa estava interditado. Policiais militares, civis e peritos trabalhavam no local. Com a suspeita de que ainda pudesse haver explosivos, o esquadrão antibombas foi chamado, mas não encontrou nada. Durante a fuga da quadrilha, houve troca de tiros em vários pontos da cidade. No caminho, alguns veículos de civis foram atingidos por balas de revólver e fuzil. Pelas imagens, é possível ver que os armamentos usados pelos criminosos eram de alto calibre e uso restrito. Este carro preto teve o vidro de trás quebrado. Este caminhão foi atingido em várias partes. Além dos vidros, há marcas na lataria e um projétil ficou preso em uma das rodas. Este outro automóvel foi atravessado por 2 balas. Marcelo sabe que terá que arcar com os prejuízos. A gente estacionou o carro, nós fomos numa festa no domingo, estacionamos o carro e subimos, né? E na madrugada escutamos as bombas, os tiros, né? O prejuízo é nosso, né? Como sempre, a gente que vai pagar o pato, né? Ainda na rua Silva Jardim, um caminhão foi incendiado para dificultar a passagem dos policiais. A poucos metros dali, um morador de rua morreu depois de ser atingido por 2 balas perdidas. Os bandidos seguiram a fuga pela rodovia Anchieta. Na entrada de Santos, abandonaram estes 2 carros e seguiram em outros veículos pela estrada. A perícia recolheu sacolas com explosivos e máscaras nos automóveis abandonados. No Casqueiro, em Cubatão, outros 2 modelos foram deixados pela quadrilha. Um carro preto e este caminhão. Já no quilômetro 52, na altura dos bairros Cota, 2 policiais militares rodoviários foram baleados. Alex de Souza Silva e Leonel Almeida de Carvalho, ambos com 29 anos, chegaram a ser socorridos ao Hospital Modelo, mas não resistiram aos ferimentos. Já na altura do Planalto, nas cidades de São Bernardo, São Caetano e Mogi das Cruzes, os bandidos teriam abandonado alguns dos veículos usados na fuga. Outros 2 policiais estão internados, um no Hospital Modelo em Cubatão e outro na Santa Casa de Santos. Durante a tarde, os comandantes das polícias civil e militar concederam entrevista sobre o caso. Quase 9 milhões de reais abandonados pelos criminosos na fuga foram recuperados e devolvidos à empresa. A polícia ainda não sabe quantas pessoas participaram do assalto. 3 suspeitos foram detidos hoje no fim da manhã em Mogi das Cruzes e encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais em Santos. O delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, vai apurar, vai entrevistar os policiais, entrevistar as pessoas, fazer as pesquisas, fazer os levantamentos para chegar a uma conclusão se eles estão envolvidos ou não. Se ele, porque é um homem e 2 mulheres, se está envolvido ou não no caso. Ainda pela manhã, um policial militar aposentado foi preso em flagrante. Ele pegou malotes de dinheiro da Prosegur deixados na entrada da cidade durante a fuga dos criminosos. O ex-PM foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais, pagou fiança e foi liberado. No momento da ação
dos malotes deve ter ficado por ali e ele passou, não sei se sabia o que estava pegando ou não, mas o importante é que os policiais que estavam em serviço, tendo essa informação, prenderam como prenderiam qualquer pessoa que estivesse envolvida e participando. Segundo a polícia, foi a primeira vez que um crime dessa proporção aconteceu na Baixada Santista. 12 veículos utilizados pelos bandidos foram apreendidos no litoral e em São Paulo. Entre veículos que foram efetivamente utilizados, identificados nas ações delituosas e também veículos que foram roubados na fuga desses criminosos e apreendidos fora da nossa região. Houve apreensões em Mogi das Cruzes, em Suzano, em Santo André e em São Bernardo do Campo. Veículos que foram roubados durante esse trajeto aí da fuga deles. Aproximadamente 70 policiais de 5 cidades da Baixada Santista trabalharam na ocorrência. O armamento usado pelos criminosos é mais potente que os da polícia. Os projéteis encontrados são de armas com calibre .50. Houve emprego de armamento de alto poder de fogo, munição .50, munição de fuzil, que por si só já faz um disparo, um barulho muito grande e possivelmente também a perícia vai confirmar, mas para o buraco que foi feito na empresa, possivelmente uso de explosivos. Nós não empregamos armamento de guerra propriamente, as armas têm que ser dimensionadas para isso. Então, o que foi apreendido revela um grande poder de fogo, mas o enfrentamento a esses indivíduos pela Polícia Militar foi à altura, a reação da Polícia Militar, à altura e até superior, efetivamente, à ação deles, porque senão não haveria todo esse resultado de apreensão desses materiais de armamentos. As investigações continuam a comando da Delegacia de Investigações Gerais. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelo telefone 181. Não é preciso se identificar. Todas as investigações estão sendo iniciadas. Nesse momento na investigação, a Delegacia de Investigações Gerais está coletando, está reunindo todas as informações, apreensões de veículos, as perícias, para depois iniciar a análise desses dados e desencadear uma investigação. Sobre o crime que repercute muito na região, nós recebemos Sérgio França Coelho, presidente do Instituto de Pesquisa, Ensino e Consultoria Técnica em Segurança Pública Municipal. Sérgio, boa noite, obrigado pela presença conosco aqui no Caderno Regional. Sérgio, dá para prever aí de alguma maneira crimes desse gênero? Boa noite a todos. Não há dúvida de que um crime como esse, dessa proporção, ele foi muito bem planejado por essa quadrilha, né, que teve um comportamento bastante ousado e com características bastante sofisticadas para executar esse crime. Certamente as empresas e tanto a polícia, que trata do seu planejamento estratégico, colocam no seu planejamento a possibilidade remota mais de ocorrerem crimes como esse. E na verdade o que a gente pode perceber que muita coisa precisa ser revista no nosso planejamento. A polícia não está preparada para crimes desse tipo, é isso, Sérgio? Como você disse, foi muito bem planejado, tem toda uma logística, o crime, carros de fuga, carros foram abandonados, a maneira como eles entraram na empresa e tal. A polícia está preparada para esse tipo de ocorrência? Eu acho que o momento não é para crítica gratuita, né? Eu acho que a polícia mostrou a sua capacidade de resposta, mas é claro que a gente compreende que para o nível de agressividade que foi empregado pelos criminosos e o tipo de armamento utilizado, evidentemente que a polícia não teria condições de responder na mesma proporção no momento em que o fato estava ocorrendo. Tem se falado muito sobre os crimes que são solucionados utilizando as câmeras de monitoramento da prefeitura, são mais de 500 câmeras aí espalhadas pela cidade. Esse seria um local que deveria ter esse tipo de monitoramento, especificamente por essa empresa de valores estar localizada lá, Sérgio? Essa é uma análise que a gente precisa fazer com bastante cuidado também. As câmeras são um equipamento tecnológico muito importante para esse tipo de planejamento, esse tipo de prevenção. E o que a gente observa é que aquele perímetro onde está instalada a empresa não estava contemplado com as câmeras de monitoramento. Pelo menos as imagens não foram divulgadas. Acredito que os perímetros que envolvem aquela área da ocorrência, as câmeras não estavam funcionando, se é que existem instalações naquela região. Agora, aquele é um local apropriado também para se instalar esse tipo de empresa lá, Sérgio? Porque lá é praticamente uma área residencial. Sem dúvida. Quer dizer, que já, por si só já não colocaria em risco as pessoas que residem ali ao lado? Sem dúvida. É uma área, toda a instituição financeira, sem dúvida, é uma área sensível de risco que precisa ser analisada dentro do mapa de planejamento do Plano Municipal de Segurança ou do Plano Integrado de Segurança.
Não há dúvida que não é o lugar ideal para uma instalação de uma empresa como essa, mas que algumas medidas precisam ser tomadas no curto prazo, até porque a gente entende que não será viável a transferência no curto prazo dessa empresa do local. Mas entendemos que não é o melhor lugar uma empresa funcionar ali cercada de residências naquele bairro. Em Betioga a gente também teve uma ação ousada, não é, Sérgio, dos bandidos. No final de semana um grupo invadiu 2 bancos em menos de 1 hora e também causou destruição. Troca de tiros, policiais militares, e eles também acabaram conseguindo fugir. Nesse caso, vale tudo que já foi falado aqui em relação a esse caso de Santos, esse caso que aconteceu lá em Betioga, Sérgio? São os mesmos casos. Toda ação que tem esse tipo de iniciativa, ela de uma certa forma é analisada o risco que vai ser o resultado dessa ação, né? Então, é preciso que as autoridades discutam melhor esse planejamento, inclusive as licenças para esses locais, para esses bancos, para que possam planejar com uso de tecnologia, de sensores, e inclusive mapeando as possíveis rotas de fuga que já são previsíveis nesse tipo de ação que a gente presenciou, tanto no caso aqui de Santos, quanto no caso de Betioga e tantas outras cidades que a gente vem acompanhando pelos telejornais. Essa é uma empresa de segurança patrimonial. Houve falta de segurança na empresa de segurança, Sérgio? Os laudos vão revelar ainda quais são os procedimentos que a empresa está usando. Mas, na verdade, o que a gente pôde observar até agora, pelo aquilo que já foi noticiado, é que houve muita falha no sentido de uma integração maior entre o sistema de segurança da própria empresa com o sistema das agências públicas, né? O que a gente percebe num momento, numa análise mais superficial, os fatos são muito recentes, é que não havia um dispositivo de integração mais eficiente que permitisse uma pronta resposta das agências públicas diante de uma ação tão ousada como essa que a gente observou na última madrugada. E quanto à Polícia Militar, houve falta de policiais em relação à Polícia Militar ou então houve falta de inteligência, de um serviço de inteligência para tentar evitar esse tipo de roubo, de acontecimento? É impossível para qualquer polícia prever quando um crime desse vai ocorrer, sim, claro. Mas obviamente quando a gente tem um sistema de inteligência que monitora essas quadrilhas e que de uma certa forma consegue se preparar para esse tipo de evento, a resposta com certeza é muito mais eficiente. Infelizmente a gente tem sentido esse crescimento, essa escalada desse tipo de crime contra o patrimônio, especialmente contra as instituições financeiras, e isso nos leva a refletir da necessidade do endurecimento das penas contra esse tipo de crime, especialmente os crimes que atentam contra a vida, que precisam ser revistos pelo Congresso Nacional. Na verdade, muito tem se falado sobre o endurecimento das penas. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de discussão, onde só se discute o aumento de penas para diminuir a criminalidade no país. Mas, especificamente, esse tipo de criminalidade, esse tipo de crime que atenta contra a vida, especificamente no caso dos roubos à mão armada, esse tipo de criminalidade precisa ter uma resposta da sociedade, uma resposta do Congresso Nacional, que, de uma certa forma, priorize a repressão e priorize o controle desse tipo de criminalidade, que, na verdade, está se sentindo bastante à vontade para continuar praticando esse tipo de crime, até porque sente que a punição não vem na mesma proporção e na mesma medida, na mesma força que eles estão empregando contra a sociedade. Agradecer aqui o Sérgio Francis Coelho, presidente do Instituto de Pesquisa, Ensino e Consultoria Técnica em Segurança Pública Municipal. Sérgio, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para você. Boa noite, obrigado. Troca de tiros entre criminosos e policiais militares termina com um PM ferido hoje à tarde em São Vicente. O crime aconteceu por volta do meio-dia. Funcionários deste supermercado, que fica ao lado do DP7 da cidade, estavam voltando dessa agência bancária na Praça Coronel Lopes, a 1 quadra. Depois de realizarem um depósito, eles foram abordados por 4 criminosos em 2 motos. Policiais militares em uma viatura que passava pelo local perceberam a ação. Houve troca de tiros e um PM foi baleado. Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada no primeiro DP da cidade. O policial ferido foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Santos, e não corre risco de morte. A Polícia Militar prendeu um santista acusado de tráfico internacional de drogas em São Paulo. Márcio Henrique Garcia, de 32 anos, estava em casa em um bairro de classe média alta na capital e era procurado desde 2013. O criminoso estava na lista de fugitivos da Interpol e já foi condenado a 33 anos de prisão. O suspeito, conhecido como Messi, apresentou um documento falso na abordagem e tentou subornar os PMs. Ele foi encaminhado para o 89º DP da capital.
E um jovem de 20 anos foi preso após dirigir bêbado e causar 2 acidentes no final de semana. O primeiro aconteceu em Itanhaém, onde ele bateu num veículo e causou um capotamento na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Policiais militares o seguiram e o prenderam em São Vicente, quando ele bateu em um carro da Polícia Rodoviária em um cruzamento da rua Frei Gaspar e Bento Viana. O teste do bafômetro não deixou dúvidas de que ele estava alcoolizado. Continua a novela da rodoviária de São Vicente. Enquanto não sai a mudança para o mercado municipal, sobram reclamações de quem procura pelo serviço. A rodoviária de São Vicente, na rua Frei Gaspar, começa a ser desativada. Os funcionários da Codesave já recolhem os materiais e equipamentos do local. Por enquanto, os embarques e desembarques ainda são realizados aqui. Mas as passagens só estão sendo vendidas nas garagens das empresas. Cirleide chegou sem nenhuma informação. Foi até o guichê tentar comprar, mas perdeu a viagem. Uma porcaria, São Vicente inteira, uma vergonha na saúde, uma vergonha no transporte e agora fiquei indignada pelo caso que me fizeram. De palhaça 3 vezes para chegar aqui e ser barrada perdendo o horário do meu avião. Eu queria que todo mundo, ou a direção, ou qualquer coisa que tomasse uma providência para ver se conserta a bagunça que está São Vicente. Depois de passar o fim de semana na casa de parentes, Irene aguardava para voltar a Itapetininga. Ela também reclamava da falta de informação. Eu estou bem confusa, porque a gente já sabe o lugar, já desce aqui, compra, vai embora para lá, depois volta, compra passagem novamente para ir embora. Agora eu tive que andar tanto para mim pegar a passagem lá, depois voltar de novo. Uma canseira que a gente vive. Tive que descer aqui mais 300 metros, né, para chegar, para comprar passagem, né? E sem dizer que o taxista queria levar a gente até a rodoviária de Santos, por não estar nessa de desativando aqui a rodoviária. Quem trabalha por aqui ainda não sabe informar até quando a rodoviária vai permanecer nesse local. Na última sexta-feira, a Prefeitura anunciou um novo espaço onde o serviço vai funcionar temporariamente. O mercado municipal no centro da cidade. Nós fomos até lá, mas o local continua sem cara de rodoviária. Ainda não há uma data confirmada pela Prefeitura para a mudança efetiva. Na última sexta-feira, o proprietário do terreno da rodoviária não aceitou a proposta da Prefeitura para prorrogar o contrato de locação. A administração municipal deve a ele 28 meses de aluguel, cerca de 2 milhões de reais. Em Praia Grande, os servidores públicos voltaram a protestar hoje pela manhã. Os funcionários reivindicam melhores condições de trabalho e um reajuste salarial de 12,5%. Em nota, a Prefeitura ressalta que, por causa do período eleitoral, antecipou para abril o reajuste, que normalmente aconteceria em maio. A administração municipal lembra ainda que neste ano sofreu uma queda de 2,82% na arrecadação e que qualquer reajuste fora do índice de 6,93% seria demagógico. Avisa ainda que tomará medidas cabíveis quanto aos servidores que tentaram impedir a entrada de colegas no serviço. Campeonato Paulista de Futebol. O Santos vence o Capivariano no interior com direito a golaços. No Morumbi, o São Paulo bate o Oeste de Itápolis de virada. E no clássico da rodada deu Palmeiras para cima do Corinthians. Veja os gols. No Pacaembu, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 1-0. Dudu marcou de cabeça. Antes do gol, Fernando Praz pegou esse pênalti batido por Luca. No Morumbi, o São Paulo de virada venceu o Oeste por 2-1. Cristiano abriu o placar, Hudson empatou a partida e Michael garantiu a vitória tricolor. O Peixe também venceu de virada. Aos 20 minutos, o Capivariano abriu o placar. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro Bruno Maia marca de cabeça. Aos 26 minutos, o Peixe empata. Paulinho tenta o cruzamento e Fabrício Luza marca contra. Aos 30 minutos, Rafael Longini faz um ótimo lançamento para Ricardo Oliveira, que dá um chapéu no goleiro e marca um golaço. No final do primeiro tempo, os donos da casa empatam a partida. Bruno Maia de novo. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Peixe volta a ficar na frente. Longini toca para Vitor Bueno, que tenta o chute. O goleiro não segura e Ricardo Oliveira marca mais uma vez. Aos 22 minutos, Vitor Bueno deixa o marcador para trás, percebe o goleiro adiantado e encobre Kleber Alves, outro golaço.
Aos 42 minutos, o Peixe faz o quinto. Gabriel recebe o passe de Vitor Bueno e chuta firme. Já nos acréscimos, o capivariano desconta. Rodolfo bate rasteiro na trave e no rebote, Cleiton Domingues finaliza. Final Santos 5, Capivariano 3. O Peixe volta a campo neste domingo contra o Audax na Vila Belmiro, às 4 da tarde. E a equipe feminina de ciclismo da Prefeitura de Santos, que conta com o apoio da Unisanta, conquistou bons resultados na primeira etapa da Volta Internacional de La Paz, no México, disputada no sábado. Wélida Rodrigues ficou em segundo lugar na prova de 110 quilômetros, vencida pela mexicana Érica Varela. A italiana Ariana Fidanza ficou em terceiro lugar. Camila Coelho e Ana Paula Polegac, que fazem parte da equipe santista, ficaram em 9º e 14º lugar, respectivamente. Sábado foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização pelo Autismo. O transtorno atinge 300 mil pessoas no estado de São Paulo. Em Santos, eles representam 3% da população. Durante todo o mês será realizada na cidade uma série de atividades de conscientização sobre o assunto. Brincadeiras de roda, bola, skate, escorregador, casinha. Dezenas de crianças portadoras do transtorno do espectro autista tiveram uma tarde de muita interação com alunos do curso de Educação Física da Unisanta. Faz parte da formação dos alunos, todos os semestres tem uma atividade social. E aí engloba vários tipos de pessoas especiais, né? Idosos também e vários tipos de eventos, né? Hoje aqui é para o autista, né? A gente tem uma parceria com um grupo que acolhe o autismo, né? Já é o 2º ano de parceria, não é, com esse grupo, e a gente encampou essa campanha deles, né? E para o aluno da faculdade é uma experiência prática sensacional, não fica só na teoria, né? Para vocês, como que é essa experiência? A palavra é incrível. Por exemplo, cada autismo é diferente um do outro, né? Eles são caracterizados diferentemente. E um dos exemplos que as mães deram e que o professor ensina muito bem é que eles respondem a estímulos de formas diferentes. E um deles hoje, ele respondeu a todos os estímulos, ele interagiu com a gente, ele puxava a gente para dançar. Eu chorei, eu acabei me emocionando, porque a gente esperava pouco estímulo deles. E eles estão interagindo muito. Érica é mãe do Daniel, de 5 anos. Durante o evento, ela descobriu novas habilidades do filho. Do skate foi uma surpresa, né? Do basquete eu já desconfiava que ele gosta muito de pegar a bola com a mão, assim, mas ele interagiu muito bem. E assim, é isso que eu falei para Ana, isso daqui é um sonho, porque é isso que a gente espera em todos os lugares que a gente vai, né? Essa acolhida deles, esse preparo, né? E esse cuidado deles, e a gente se sente em paz. O Dia Mundial de Conscientização pelo Autismo ainda teve uma caminhada em Santos. O objetivo do evento é levar informação à comunidade. O autista, ele normalmente não tem traços físicos que contem para o povo que é um autista. Então, a birra parece uma malcriação. Aí a mãe é taxada de mãe, assim, que não sabe da educação, ou a mãe fica constrangida e acaba batendo até na criança em público, e não é assim que se lida com a birra. E o pessoal, por falta de conhecimento, não entende que até pode ajudar nesse momento, né? Então a nossa vontade é estender cada vez mais o mínimo de informação, né? Tanto nas faculdades, na sociedade em geral, né? Porque a inclusão não é só na escola. Todo mundo fala inclusão, pensa numa escola, mas a gente tem vida fora da escola, né? Cinema, um restaurante, uma praia. Chandra tem 3 filhos. O Caio, de 7 anos, desenvolveu autismo aos 2 anos. Ele falava, ele cantava, ele parou de cantar, ficou muito sonolento, né? Então a gente levou ao neuro, porque a pediatra não diagnosticou, porque o desenvolvimento realmente foi normal, assim. Em relação, como são 3 e a proximidade com a mais nova é muito pouca, né? É curta, então a gente achava que era
ciúmes da irmã. Isso atrapalhou um pouco também. O evento é uma parceria da Universidade de Santa Cecília com o grupo Acolhe Autismo de Santos. A abertura da programação aconteceu na sexta-feira. A psicóloga Paola Giannini falou sobre sintomas, tratamentos e a importância da inclusão dos autistas na sociedade. A falta de conhecimento, ela faz com que as pessoas não saibam, né, se relacionar com as pessoas autistas e também não fazem políticas públicas voltadas para eles, para oferecer os atendimentos que eles precisam, para que eles possam se desenvolver. O conhecimento a falta de conhecimento é o grande problema do autismo. Durante todo o mês deverão ser realizadas atividades sobre o assunto. A programação você confere no Santa Portal. A Orquestra Jovem de São Paulo abriu ontem a 22ª edição do projeto do Governo do Estado Tocando Santos. Por quase 2 horas, o público pôde se deliciar com o melhor da música clássica sem pagar nada. A plateia lotou o Teatro do Sesc. A grande homenageada da noite foi a presidente da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, Silvia Teixeira Penteado. Muito obrigada a todos, especialmente ao dinâmico subsecretário Edmundo Mesquita. Bem-vindos à Pinacoteca Benedito Calixto. Bom espetáculo a todos. A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo apresentou peças de Beethoven e Paderewski. A regência ficou a cargo do maestro francês Marc Coppée. Ele é professor do Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris. O maestro contou que há 3 anos se apresentou como violoncelista solo com a Orquestra Jovem. Ele acredita que é fundamental divulgar a todos os públicos a música erudita, pois grandes musicistas surgiram de classes menos favorecidas. Whatever country, whatever wealth they have, whatever story they have. No piano, o músico argentino Nelson Goerner foi convidado para tocar ao lado da Orquestra Jovem. Ele contou que o convite veio do maestro Marc Coppée e que já esteve no Brasil algumas vezes. O projeto Tocando Santos é uma realização do Governo do Estado. Até o fim do ano devem acontecer outras 10 apresentações de orquestras na cidade. Toda a programação é de graça. Em maio nós teremos 2, nos outros meses nós teremos um por mês. E aí é uma grade bem ampla, assim, né? Mas mais interessante acompanhar pelo portal do Sesc a programação mês a mês.